A Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 62. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Esse primeiro versículo é muito importante, porque foi Jesus que deu poder e autoridade para os discípulos. Se Jesus deu poder e autoridade, é porque ele tinha poder e autoridade. E quem deu poder e autoridade para Jesus? Lembra do capítulo sobre o batismo do Senhor Jesus? Que o Espírito Santo vem sobre Jesus na forma de uma pomba? E que na sequência o Senhor Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. E ele resiste a Satanás, ele enfrenta Satanás com a palavra de Deus. Ele responde para Satanás, está escrito. E o diabo insiste, e insiste, e insiste. E depois de 3 vezes, quer dizer, o número 3, Jesus diz, retira-te, Satanás. E a Bíblia é clara, o diabo vai embora e sai. Mas também sabemos que por um determinado tempo, porque depois ele volta. E isso é exatamente o que acontece conosco. Nós, filhos e filhas de Deus, somos tentados diariamente, constantemente, frequentemente, pelo diabo, pelos demônios, pelos espíritos malignos. A ocupação do inferno é nos perturbar, nos tentar, nos oprimir, nos enfraquecer. E ele faz isso, de muitas formas. Então, Jesus passou por tudo, experimentou tudo, mas acima de tudo, venceu, superou, resistiu. E por isso ele tem poder e autoridade. Porque Deus enviou o seu Espírito sobre Jesus e porque Jesus venceu pessoalmente o diabo. Por isso ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Então, isso é muito importante para nós, porque há uma hierarquia no céu, há uma hierarquia no inferno e há uma hierarquia na terra. Nós sabemos, estamos vendo diariamente que o crime organizado, ele tem uma hierarquia. Então, quando tu vê uma pessoa agindo de uma forma maligna, perversa, tu pode saber que ali são muitos demônios, são principados, são potestades, porque a expressão maligna, ela tem a ver com a possessão, a influência dos demônios. Por isso que aqui na Bíblia está dizendo, todos os demônios. Então é qualquer demônio, seja um demônio baixo, vamos dizer assim, na hierarquia, ou seja, um demônio alto, um principado, uma potestade, ou o próprio Satanás. Tendo Jesus convocado os 12, então ele chamou, ele convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então aqui nós temos 2 dimensões humanas. Sabemos que os demônios, eles podem atuar no corpo, na alma e no espírito, mas principalmente no espírito, pessoas possuídas pelo demônio. Mas aqui fala curar doenças. Então as doenças, elas podem ser do corpo, quer dizer, físicas, ou elas podem ser da alma, emocionais, feridas, traumas, questões mal resolvidas na tua infância,
questões a respeito da tua família, do teu pai, da tua mãe, ou do pai que tu não teve, ou da mãe que tu não teve, aquilo que te faltou pode gerar uma doença mental, psicológica, psíquica, algo emocional, algo que afeta a tua alma. Então, Jesus deu poder e autoridade para curar doenças, seja do físico, seja da alma, das emoções, dos sentimentos, dos teus pensamentos. Porque Satanás trabalha na alma das pessoas. A Bíblia diz que nós devemos ler, estudar, meditar, justamente porque a palavra de Deus separa a alma do espírito. E o que muitas vezes nos derruba é a alma. São as questões mal resolvidas. E Satanás conhece e se aproveita das tuas feridas, das tuas dores, dos teus traumas, das tuas infelicidades, das tuas dores, para que tu nunca seja liberto desse sofrimento. E sim, a palavra de Deus fala de maldições hereditárias, fala de que são 4 gerações amaldiçoadas, mas quando a salvação, quando o Senhor Jesus entra numa vida, numa família, a bênção vai a 1000 gerações. Então também temos questões que são paternas, às vezes são dos avós, dos bisavós. Estudamos exaustivamente essa questão sobre a maldição. A maldição sem causa não se cumpre, mas também sabemos a história de Noé, um homem temente a Deus, um homem justo, que se desviava do mal, que era um exemplo naquela geração má e perversa. E o que aconteceu? Ele foi preservado, ele e sua família. E eles ficaram a salvo dentro da arca. Venceram o dilúvio. Ao sair da arca, e aquele novo mundo estava começando, a Bíblia diz que Noé planta uma vinha e ele se embebeda com essa vinha. E o que acontece? Ele faz muitas coisas erradas que pessoas que estão sob o efeito do álcool ou de alguma droga acabam fazendo. E seu filho Cã o desrespeita, o desonra. E a Bíblia é clara: o teu pai e a tua mãe são representantes de Deus, são autoridades que Deus colocou. E quando Cã desrespeita Noé, ele não é amaldiçoado. Quem é amaldiçoado é Canaã, que é o neto de Noé, que é o filho de Cã. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas maldições são muitas vezes portas abertas para demônios, para que eles atormentem, acorrentem e aprisionem pai, filho, neto. Então o Senhor Jesus diz para os seus discípulos, para nós, para mim, para ti, de que tu tem poder, tu tem autoridade no nome de Jesus para amarrar, expulsar, repreender os demônios. Todos os demônios. Então, esse versículo, o primeiro versículo do capítulo 9 de Lucas, já faz a gente pensar que Jesus quer que a gente exerça poder e autoridade sobre todos os demônios. Há um princípio que é se sujeitar a Deus, se submeter a Deus, se humilhar diante de Deus. Te sujeita a Deus e resiste ao diabo, resiste às trevas, resiste ao mal. Como o Senhor Jesus fez, ele resistiu a Satanás e depois disse: retira-te, vai embora, expulsou.
Por quê? Porque Satanás não cogita as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então, muito sério, muito importante. Nós, filhos e filhas de Deus, temos poder e autoridade sobre todos os demônios. 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, o reino de Deus, nós vimos em Mateus que era o reino dos céus, o reino de Deus. O que é isso que a gente sempre fala? O reino são os princípios, os valores, aquilo que é precioso para Deus, para o rei. Quando tu vive uma vida do teu jeito, tu não tá pregando, proclamando o reino de Deus. Tu tá vivendo a tua vida do teu jeito, como que tu acha, como que tu pensa. Mas propagar os valores do reino significa fazer aquilo, pregar, viver do jeito que Deus acha que é importante. Então, como é que tu vai saber o que Deus acha? Lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Aí tu vai poder pregar o reino de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, os valores do reino, os princípios do reino. E de novo, curar os enfermos. Então, se tu tem poder para curar doenças, tu também tem poder para curar enfermos. Então, pessoas que estão sofrendo. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pé dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda a parte. Sempre haverá um espaço para resposta pessoal. Tu vai pregar, tu vai evangelizar, tu vai falar de Deus e do amor de Jesus. Ok, mas a pessoa sempre vai poder rejeitar, recusar, não querer, usar o seu livre arbítrio para pecar, para viver do seu jeito. Então Jesus já estava alertando. Eles podem não receber vocês. 7. Ora, o tetrarca, a palavra aquela, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. De tudo o quê? Que Jesus estava curando, que Jesus estava expulsando demônios, que estava pregando. Quer dizer, estava ocorrendo uma visitação divina espiritual. E ele ficou perplexo diante de tudo isso, porque sinais, prodígios e maravilhas estavam ocorrendo. Porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João? Quem então é este a respeito do qual tem ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Então houve uma dúvida, um questionamento, uma perplexidade de Herodes, porque ele não estava entendendo. Se ele tinha matado João, como é que agora tinha Jesus fazendo obras muito maiores do que João? 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Tu viu que mais uma vez falando sobre a cura? Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar aberto. Então olha só, os discípulos disseram para despedir a multidão, mas Jesus vai dizer diferente. Jesus, porém, lhes disse:
Então, porque a justificativa deles é que eles tinham que encontrar alimento, porque onde eles estavam era um lugar deserto. Deem vocês mesmos de comer a eles, foi o que Jesus falou. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Então, o que a gente aprende aqui? O que a gente pode refletir? De que a igreja do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, devem alimentar o povo, os necessitados, aqueles que têm fome. A igreja deve socorrer os pobres, porque Jesus disse: deem vocês mesmos de comer a eles. 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Então aqui tem muita simbologia para nós. 5 pães e 2 peixinhos são 7. Que é um número completo, um número perfeito, um número total. Depois, o que sobra são 12 cestos. 12 cestos é o número 12, então o número da igreja, é o número dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel. Então, de novo, a presença da igreja. Eles alimentaram de uma forma perfeita e completa e todos ficaram fartos. E aí a gente tem aqui que Jesus ergue os olhos para o céu e abençoa, partiu e deu aos seus discípulos. Ele estava alimentando um povo que estava com fome física, mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu e ele pode nos alimentar espiritualmente. E o processo é erguer os olhos para o céu, quer dizer, vem de Deus o poder, vem de Deus a graça, vem de Deus o amor. Tudo vem de Deus, toda boa dádiva e o dom perfeito vem de Deus. Então Jesus ergue os olhos para o céu, louvando, glorificando, adorando a Deus e abençoa. Isso também para nós é muito importante. Sempre que a gente se alimenta, a gente tem que abençoar o alimento e agradecer a Deus. Partiu. Então, quando Jesus morre na cruz, o pão vivo vai alimentar a todos. Jesus morre por todos. Por todo o mundo. Então aqui também temos essa simbologia. 18. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos. Então Jesus orava e orava em particular. Então ele orava a sós. Ele e Deus no secreto, né? Ele e Deus em particular. Ele e Deus num cantinho, num lugar, a sós. Ele estava orando em particular. Aí, os discípulos, né? Um deles pergunta: quem as vou ler de novo. Achavam-se presentes os discípulos. A quem perguntou? Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, Pedro diz que Jesus é o Cristo. Ele reconhece que Jesus é o Cristo. Mas Jesus diz: não é hora de ficar falando, hein? Tem muita coisa para acontecer. Tem muita água para rolar debaixo desta ponte. 23. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e
siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então é essa dicotomia. Tu tem a tua vida e tu quer viver do teu jeito. Tu perdeu a tua vida. Ou tu só teve essa vida. Tu abre mão da tua vida, do teu querer, da tua vontade, do teu eu, tu renuncia, tu perde a tua vida, mas tu ganha a vida eterna, a vida abençoada, a vida perfeita, a vida que Jesus conquistou para nós. Então, quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder por causa de Jesus vai ser salvo. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade, eu lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Se tu é de Jesus, tu amas Jesus. Tu não quer perder a presença de Jesus. Agora, se tu tem vergonha de Jesus, é porque Jesus não é o teu Senhor e não é o teu Salvador. É porque tem algum outro rei reinando no teu coração e na tua vida. Porque aqui está claro, quem se envergonha do Filho de Deus, do Filho do Homem, de Jesus, está perdido. 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Então o Senhor Jesus orava, mais uma vez está sendo mencionado, assim, o hábito, a disciplina, a rotina de um homem, de uma mulher de Deus é orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Então eu vejo assim, o bom humor até, né, de Lucas em registrar que Pedro falou lá no verso 20 que Jesus era o Cristo. E agora Pedro, diante da transfiguração, diante da glória, diante da presença de Moisés e de Elias, ele diz: é bom nós estarmos aqui, porque nós vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Quer dizer, ele nem sabe o que ele está falando. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Lembra que quando a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus, a voz diz: Esse é meu filho amado, né? E agora aqui, esse é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Sim, era algo sobrenatural, né? Era uma experiência espiritual difícil mesmo de contar, de falar, de digerir, administrar, entender, né? 37. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito
convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então aqui nós temos que parar e analisar. Eram 12. Começamos o capítulo lendo que Jesus deu poder e autoridade para os 12 expulsar todos os demônios. Ué, nós lemos isso, como é que pode? Poder e autoridade sobre todos os demônios. Agora o Pai está dizendo que os seus discípulos não puderam expulsar. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte. Embaixo tinha 9 discípulos e eles não conseguiram expulsar. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Então o que acontece? Isso é a realidade de muitos homens e mulheres de Deus, de muitos filhos de Deus, de muitos cristãos que têm medo do diabo, que têm medo dos demônios, que não têm poder, não têm autoridade, não têm o Espírito Santo, não têm uma vida santa, não leem a Bíblia, não vivem a vida cristã verdadeira, não têm disciplina espiritual, não oram, não jejuam, não louvam, não adoram. Quer dizer, eles não têm autoridade, eles não têm poder e não conseguem expulsar demônios. E aí o que Jesus está dizendo? Geração incrédula e perversa. Então, quando um demônio não sai, é porque está faltando fé e santidade. Porque Jesus disse, é uma geração incrédula, quer dizer, é uma geração que não crê, é uma geração que não tem fé. Como é que tu vai ter fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Perverso, o que é perversa? Perversão, o que é? Maldade, iniquidade, é tu pecar, é tu tá fazendo coisa errada, é tu não viver uma vida reta, santa, justa, piedosa. Tu não te preocupar com a tua santidade, tu não te preocupar com as tuas vestes, com o que tu vê, com o que tu ouve, com o que tu fala, com o que tu faz, né? Então Jesus deu a fórmula aqui. Por que eles não expulsaram o demônio? Porque eles eram incrédulos e perversos. E aí Jesus diz: traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Jesus. Jesus repreendeu o espírito imundo. Foi o que eu comecei falando para vocês no início do capítulo. Poder e autoridade para repreender, amarrar, expulsar, mandar sair, mandar embora. No nome de Jesus. Jesus repreendeu o espírito imundo. Por que espírito imundo? Porque Satanás, o inferno, os demônios, os anjos caídos, tudo isso é o contrário da luz. Eles são trevas, são escuridão. E nós sabemos que a imundície, a sujeira, né? Tudo isso vem dos pecados, da escuridão. Quando a luz vem, ela denuncia a obra das trevas. Então o espírito imundo, um espírito que leva a pessoa para baixo, para o pecado, para a sujeira. A pessoa se conforma com uma condição inferior, né? Então, o espírito imundo, imundície, isso quer dizer pecado. Os demônios levam as pessoas a pecar. Jesus repreendeu o espírito imundo. E esse espírito imundo fazia mal para esse menino, para essa criança. Então Jesus repreendeu, curou o menino e todos ficaram maravilhados. Com o quê? Com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não o compreendessem.
e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. É que assim, ó, Jesus estava toda hora falando, ó, eu vou ser morto, ó, eu vou ser preso, ó, eu vou sofrer, vai acontecer isso. E eles não entendiam e também não queriam entender, porque nós temos esse mecanismo de defesa que é a negação. Quando algo vai nos entristecer, nos assustar, nos angustiar, a gente simplesmente apaga, deleta, nega. Então aqui dizem, ó, eles temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto, porque daí Jesus ia explicar e eles iam ter que lidar com isso, né? 46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome é a mim que recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Já lemos nos outros evangelhos sobre isso, né? É do ser humano sempre querer ser o maior, ser melhor, ser importante, ser reconhecido, ser elogiado, ser admirado. Infelizmente, no reino de Deus, eles estavam usando a mesma moeda, assim, né? A mesma premissa. E Jesus está deixando bem claro, na igreja do Senhor Jesus, não pode, não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve, aquele que obedece, aquele que faz a vontade de Deus. E ele dá o exemplo de uma criança, né? A humildade, a inocência, a pureza de uma criança. 49. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Paulo até explica isso também, né? Tem gente que prega por inveja, tem gente que prega por ganância, prega porque tem contenda com o outro, quer dizer, as pessoas têm os seus motivos, as suas razões, mas o que importa é pregar. E aqui Jesus está dizendo, ó, quem não é contra vocês é a favor de vocês. Quem está no nosso time não está contra nós. Então, não proíbam. 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Então eles foram rejeitados, né? Os samaritanos rejeitaram Jesus. E Tiago e João acharam por bem mandar fogo dos céus para consumir os samaritanos. Mas Jesus disse, não é. Jesus não veio para julgar, para condenar, né? Ele veio para salvar. E como eu disse também no outro versículo, sempre a pessoa ou as pessoas poderão rejeitar, dizer não, recusar Jesus e o Evangelho. 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus.
Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A verdade é uma só. Quem quer seguir Jesus não dá desculpa. Quem ama Jesus não fica com mas, porém, não. Tu te entrega, tu te rende. Tu quer Jesus. Então, aqui Jesus está dizendo bem claro, tem essas pessoas que colocam objeções, que colocam questões, colocam empecilhos, dificuldades. Quem quer Jesus, quer corpo, alma e espírito. Quem ama Jesus, ama de corpo, alma e espírito. Quem quer Jesus, renuncia a tudo e a todos. Entroniza Jesus como único Rei, como único Salvador, como único Senhor.